O amor da Virgem Maria, sou missionário católico, apostólico romano, servo Roberto, a exemplo de João Batista, porque a minha missão é ser uma voz. Nos últimos tempos, Mateus 24 vai falar que muitos falsos profetas, em Mateus 24:11, irão surgir dentro da onde? Dentro da igreja que Cristo fundou pelos seus santos apóstolos. Cristo funda a igreja, Colossenses 18, Cristo é a cabeça, Coríntios 12:12, os apóstolos são um corpo misto da igreja, que edificaram a igreja sob o pastoreio de Pedro. Tanto que a primeira pregação é de Pedro. O mais destaque, se você ler os evangelistas, o Pedro é sempre primeiro em destaque. Tanto que o apóstolo Paulo, quando vai se converter, vai ler lá em Jerusalém, ser conhecido por Pedro, em Gálatas 2:19, se eu não me engano, em Atos dos Apóstolos 8, ali está isso. Porque o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da doutrina dos apóstolos, da igreja que estava surgindo, sob magistério, sob jurisdição de Pedro, porque o porta-voz era Pedro, de Jesus Cristo na terra. Como lá no Velho Testamento, porta-voz no Velho Testamento, Moisés, do povo israelita que saiu da terra do Egito, da escravidão, pastoreio a Moisés. Eu quero pregar aqui, ó, Pedro, exprime a sua fé, ó. Pedro 16 até 19. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Eu te declaro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que desligar na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Essa é a nossa fé. Se chegar outro cara pregando totalmente diferente a doutrina do magistério, da tradição lá do Velho Testamento, do magistério apostolado e da Sagrada Escritura, totalmente contrário, já é traço do anticristo, do falso profeta. É ministro transfigurado e anti-luz, disfarçado, ele Satanás e seus ministros transfigurados e anti-luz. Isso é normal, meu irmão. 2 Coríntios 11 vai falar sobre isso. O que está acontecendo na nossa igreja católica? Os sacerdotes estão estudando muita teologia, muita filosofia de homens. Estão esquecendo a teologia verdadeira. Ensinamento não de homens, mas da glória. Jesus, ou aqueles judeus, quando vê Jesus em João 7, 14 até o 17, judeus falam: como esse cara tem conhecimento da Sagrada Escritura e não tem estudo? Jesus olha para ele e fala: minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Atos dos Apóstolos e perseveraram na doutrina dos apóstolos. Em Gálatas 1:11, o evangelho pregado por mim não tem nada de homem, mas revelação do alto, da glória. Os caras estão entrando muito em teologia, muito em filosofia de homens. O humano está tomando conta dentro da igreja, doutrina humana. Nós temos que buscar a doutrina sobrenatural, porque Cristo fala assim: Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, não foi doutrina, não foi teologia, não foi homens, foi próprio Deus. Por isso que eu declaro: tu és Pedro, sob essa pedra edificarei minha igreja. O que você ligar aqui vai ser ligado, o que você desligar vai ser desligado, porque assim como o Pai me enviou, envio vocês. João 20:21. Escolheu os 12, Mateus 10, do 1 ao 4, Lucas 6 e Marcos 3. Dá o pastoreio a Pedro. Infelizmente o Papa está se perdendo, infelizmente os sacerdotes estão se perdendo, porque está entrando doutrina de homens. De homens. Igrejas de homens. Como o apóstolo Paulo fala em Gálatas 1 ali, 7 em diante, do 6 em diante, vai falar: não há dois evangelhos a ser pregado, nós temos que seguir esse evangelho, essa doutrina, esse magistério que foi dado desde lá dos primeiros cristãos, e nós temos que seguir até o fim, até a vinda de Cristo. Numa nuvem, subir na nuvem, vai vir do mesmo jeito. Aquele que é fiel, que segue o magistério, tradição, Sagrada Escritura, vai para a glória, vai ser arrebatado para a glória. Mas aquele que se corrompeu, aquele que se vendeu, aquele que acreditou em heresia, é campanha de sabonete, é campanha de óleo ungido, é campanha da chave ungida, é campanha não sei do que, meu irmão. Vai se perder. Você está colocando a sua fé numa chave? Mostra isso aqui na Bíblia. Quem tem a chave de ligar e desligar é Pedro, é a igreja.
Quem liga é a igreja que ele fundou. Você está botando a sua fé o quê? Numa pulseirinha de Nossa Senhora? Você está botando a sua fé na imagem de gesso de Nossa Senhora? É muitos católicos que acreditam nisso, não, meu irmão. A imagem é para você lembrar, para você ser imitador, não da imagem, mas da serva que representa ela. Como a Arca da Aliança, que era uma imagem que tinha 2 querubins. E Deus falava no meio dos querubins a Moisés, face a face. Eles não ficavam imitando a imagem, não ficavam adorando a imagem, não ficavam imitando a imagem. Ele queria ser o quê? Testemunha viva de Cristo, de Deus vivo. Se nós temos uma imagem de Nossa Senhora, não é para nós adorar, para nós lembrar dela, para nós ser como ela, para aquela imagem nos levar a Deus. Esse aqui é o que eu preguei em Mateus 16, nós temos que lembrar e ter a fé de Pedro. Tanto que não se curvou, que não se vendeu. Negou Cristo 3 vezes, mas depois Cristo deu o pastoreio de novo a Pedro. E ele morreu lá na cruz de ponta cabeça, meu irmão. Não sou digno de ser pregado igual o mestre. Me pregue de ponta cabeça. Um cara burro, um cara analfabeto, um cara sem estudo, foi o papa da igreja. Para você não ter essa teologia de homens. Porque a teologia de homens, meu irmão, hoje em dia está acabando com o cristianismo. Os falsos mestres, os falsos papas, os falsos sacerdotes, os falsos pastores estão aí. Você está colocando sua fé em quem? Em quê? Os apóstolos colocou sua fé em Cristo. E na igreja que ele fundou. Tanto que eles morreram pela igreja. Cristo morreu pela igreja. Atos dos Apóstolos 20, 28. Lá na cruz. O que você vê hoje em dia aí é balela, meu irmão. O que você vê dentro da igreja católica é balela. Vê se o sacerdote prega como os primeiros cristãos pregavam. Vê se os pastores pregam como os primeiros cristãos pregavam. Os caras se acomodaram, meu irmão. Os caras estão focados com dinheiro, com a grana, com a mão. Os caras não querem saber da sua salvação. Os caras não querem saber de ficar a igreja, da vida para a igreja, não, meu irmão. Já se incomodaram, meu irmão. Nós temos que fazer igual os primeiros cristãos, meu irmão. Denunciar, morrer pela igreja, não pelo papa, nem pelo padre, não. Morrer por Cristo, pela igreja, que foi edificada sobre Cristo. Fundador, Cristo. E seguir o exemplo dos seus discípulos. Graças a eles que nós temos essa Bíblia. Está aqui, a verdade está na Bíblia, meu irmão. Até a Bíblia os caras estão adulterando para tirar a verdade, porque essas teologias, essas filosofias de homens. O apóstolo Paulo, o maior doutor lá de Jerusalém, fala que tudo é esterco quando ele conheceu Cristo. Para mim é tudo esterco, meu irmão. É esterco. Porque quem me dá inspiração não é homens, é o Espírito Santo para me pregar, para me entender. Como os primeiros cristãos pregaram, como os primeiros cristãos viveram. Seja louvado o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Acorda, irmãos. Estamos nos últimos dos últimos tempos. E ele que não der testemunho, meu irmão, vai ficar para trás. Glória a Deus.